Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar com fé, esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito na batalha, prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar com fé, esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito na batalha, prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Estamos felizes porque nos encontramos novamente nesta hora para o estudo da Palavra de Deus. E eu tenho sido desafiado por muitas pessoas que dizem: pastor, estamos no mês de maio, tem que falar sobre a família. Eu disse: claro, vamos falar sobre a família. Mas eu estava pensando em me deixar para mais à frente, abordar um outro texto, mas observando os textos que vão se seguindo no livro de Mateus, eu esbarrei com a realidade. O pedido do chefe da sinagoga, que seria o assunto seguinte àquele que nós havíamos tratado. E o que acontece? É o lar. É o problema na família do chefe da sinagoga. Então eu disse assim: vamos deixar o assunto, a questão do jejum, para uma outra ocasião. E vamos aqui abordar o problema do pedido do chefe da sinagoga. E depois a ressurreição da filha do chefe da sinagoga. Isso trazendo a solução. E uma coisa que é interessante, porque muitas vezes eu tenho um tremor das mãos, treme a minha mão esquerda mais do que a direita, e aí o que acontece? As pessoas: tenha calma, pastor. E o hino que acabamos de ouvir diz: tem calma, tem calma. Então, eu estou aqui com calma, apesar da mão estar tremendo, mas eu estou com calma, pode ter certeza. Não estou nervoso. Eles pensaram que eu estou nervoso. Não, eu tenho esse tremorzinho desde que eu me entendo como gente. Logo que eu entrei para a escola, chamaram os meus pais para poder saber qual era a minha enfermidade. Porque será que aquilo era também uma questão de genética? Ou alguém na família treme? Ninguém tremia na família, só eu. Fui premiado. Então, é algo que é um detalhe técnico na minha vida que Deus colocou. Muito importante, eu dou graças a Deus porque o tremor me salvou de muitas coisas. Né? E Deus me ajudou para muita coisa. Então, eu queria compartilhar com vocês esse texto que vamos ler daqui a pouco. Antes, porém, gostaríamos de orar. E orar por enfermos que estão em aflição, lares que estão em debandada, em dissolução, por causa de problemas. Às vezes problema financeiro, às vezes é o problema de conflito das pessoas, não se entendem. E então é a oportunidade de trabalhar o problema. E é oportuno tratar sobre o lar, sobre a família. E nesse momento temos que dizer: tenha calma, porque em Cristo há solução. E foi assim que o chefe da sinagoga foi buscar Jesus. E curiosamente é o chefe da sinagoga, porque os líderes da sinagoga
perseguiram Jesus, se opuseram a Jesus pelo seu trabalho, pelo seu ministério. Então, Jesus não era contra os membros da sinagoga, não era contra ninguém, as pessoas que estavam fazendo o bem ou que estavam dirigindo grupos religiosos, não. Ele simplesmente foi contra a hipocrisia desses líderes que não usavam de sinceridade, apenas fachada, máscara na face. E então, a música que ouvimos disse: tenha calma, tenha calma, acalme-se, para poder receber a mensagem do Senhor que vai transformar a sua vida, o seu lar, a minha também já transformou e você pode experimentar isso, tá? Então vamos lá, vamos voltar para a palavra de Deus e vamos orar e lembrar das famílias, dos lares que estão afetados pelo Covid ou por outras enfermidades, por outros problemas, conflitos de toda sorte, para que tenham calma, tenham paciência, tenham sabedoria em lidar com os problemas, né? Oremos. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, nós te louvamos por esta hora em que temos diante de nós o desafio de viver a vida nesse mundo com calma, com submissão a Ti, Senhor, não nos deixando levar pelas aparências, não nos deixando levar pelos momentos de ímpeto, mas sendo pacientes, sendo calmos para tratar dos problemas. Nós te pedimos pelos nossos lares, pedimos por aqueles que estão enfermos, seja do Covid, seja o que for, para que sejam curados os que estão enfermos, que sejam também abençoados aqueles outros que enfrentam outros tipos de problemas e tenham sabedoria vinda de Ti, que a ação do Teu Santo Espírito possa ser grande e poderosa nos lares daqueles que estão nos ouvindo, e não somente aqueles que nos ouvem, mas outros amigos nossos que não conhecem a Tua palavra e que estão aflitos, angustiados por medidas da área administrativa, do tesouro, daqueles que estão com a administração das finanças do país. E então nós ficamos preocupados: será que vão tirar o meu dinheirinho, rico dinheirinho? Não, não se preocupe com isso. Deus tem algo melhor para a sua vida. Ele vai colocar você diante do conflito que é: quem está em primeiro lugar na sua vida? O dinheiro? As autoridades monetárias? Ou Deus? Deus é o Senhor da sua vida? Coloque a sua vida nas mãos de Jesus e encontre a resposta, a solução. Como encontrou o chefe da sinagoga, você também pode encontrar. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Tínhamos então, para considerar Mateus capítulo 9, a questão do jejum, que vai do versículo 14 até o versículo 17. Porque no verso 18 entra o pedido do chefe da sinagoga. Não é porque ele é chefe da sinagoga que nós vamos estar dando preferência a ele. Não, estamos dando a preferência à questão da família. E é a família do chefe da sinagoga que chama a nossa atenção. No meio dessa leitura, existe uma outra leitura entre a chamada ao chefe da sinagoga e a ida de Jesus até a casa do chefe da sinagoga. Existe a cura de uma mulher enferma. Nós vamos tratar dela também. Isso é, não vamos tratar da doença dela, mas vamos tratar desse texto também de passagem, porque o tema que nos chama a atenção é o pedido do chefe da sinagoga, e então tratar desse assunto. Lemos na palavra de Deus assim, versículo 18 até o verso 26. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã.
Prosseguindo na história sobre a filha do chefe da sinagoga, vemos o verso 23 em diante assim: tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. É precioso notar como é que Jesus atua na vida das pessoas nos lares. Nós intercalamos na sequência do estudo aqui de Mateus, intercalamos o estudo sobre o pedido do chefe da sinagoga para tratar da cura de uma mulher enferma. É interessante ver como é que as pessoas que vão a Jesus crendo em Jesus. Não vão para crer, eles vão crendo em Jesus para receber a graça. Não podíamos dizer que o mesmo pudesse acontecer com o chefe da sinagoga, mas ele teve uma experiência dramática, mas também, por outro lado, extraordinária. Mas encontramos a cura da mulher enferma. E esta é uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela estava com isso, essa enfermidade que a incomodava muito, não apenas fisicamente, mas moralmente, e fazia com que ela se sentisse inferiorizada junto das outras mulheres, junto das outras pessoas. E estava sofrendo dessa enfermidade, e ela veio a Jesus. E ela de Jesus veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Isso é algo fantástico, porque as pessoas queriam que Jesus fosse na casa deles. Queriam que Jesus fosse e tocasse lá no enfermo. E essa daí veio por trás e disse: se eu tocar apenas na capa dele, ficarei curada. E vendo Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Coragem, filha, a sua fé salvou você. Ela não conhecia Jesus, nem Jesus conhecia aquela mulher. Mas quando Jesus se defronta com aquela mulher que tem aquele fluxo de sangue, que a envergonhava, que a deixava deprimida, 12 anos, ela veio ao encontro de Jesus e ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. E quando Jesus a viu, disse: coragem. Ela tocou na capa, mas não foi a capa de Jesus que a curou. Quem curou foi Jesus. Não são coisas materiais que nos curam. Às vezes nós ganhamos alguma coisa assim: olha, leva isso daí com você, porque isso daí tem poder. Um santo orou, abençoou. Não é o santo que orou e abençoou. Não é a coisa que tem poder. Quem tem poder é Jesus. Vai a Jesus com fé e busca. Muitas pessoas já oraram para que eu ficasse curado do meu tremor. E você diz assim: pastor, por que o senhor não orou para ficar curado? Não, Deus me fez assim porque Ele quer que eu trema. Aí ele disse assim: mas por quê? Ele disse assim: não se pergunte, vai perguntar a Deus, porque eu não tenho resposta não. Só sei o seguinte: eu tremo porque isso faz parte da minha vida. Às vezes eu estou indo para um lugar, quem é a pessoa que o senhor está procurando? Ele tem um tremor da mulher? Já sei, é esse aqui. Rápido me acha, tranquilo. E tem um tremor nas mãos, foi Jesus quem me fez assim. Não vou ficar questionando Jesus, não. Nem procurando uma cura, não. Ele me fez assim, ele sabe por quê. E se um dia ele me curar, eu direi: ele me curou, e então está resolvido. Mas agora não temos problema para tratar. Temos a experiência dessa mulher. Ela pensava: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Tem Jesus voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Esse texto é narrado também em Marcos capítulo 5, 24 a 34, também em Lucas capítulo 8, 42 até o 48. Você deve procurar lá para verificar como é que os outros evangelistas tratam desse texto
do encontro de Jesus com essa mulher enferma e como ele a curou. Desde aquele instante, a mulher ficou sã. Aí segue a história da ressurreição da filha do chefe da sinagoga. E tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. A situação era crítica, porque quando o chefe da sinagoga foi lá, ele disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor as mãos sobre ela e ela viverá. O chefe da sinagoga também tinha uma fé extraordinária em Jesus. Ele era chefe de um grupo religioso, que muitos daquelas sinagogas judaicas não tinham mínimo respeito por Jesus. Não tinham a consideração de quem era Jesus. Mas ele disse: minha filha morreu agora mesmo. Ele não disse aquilo por qualquer razão. Naquela situação, naquela cultura judaica daquela época, o chefe da sinagoga tinha uma autoridade quase que igual a do médico. Ele poderia ir orar pelas pessoas, fazer as suas preces ali. Mas quando ele buscou Jesus, disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Que fé extraordinária tinha esse homem. E ele não tinha fé nas suas crenças da sinagoga, não tinha fé em qualquer outra coisa. Ele tinha fé em Jesus. E quando ele chega, Jesus, à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, ali estavam somente tentando acalmar o povo, e o povo em alvoroço disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. Interessante que a palavra cemitério tem essa conotação. E nós poderíamos dizer, a palavra cemitério, não quer dizer que seja isso, mas é como se fosse dormitório. A palavra indica que as pessoas estão dormindo. A origem da palavra. Não vamos aqui estar explicando esses detalhes de origem de palavras, mas você pode pesquisar sobre isso. Mas ele disse: a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que a menina tinha morrido. Já fazia algum tempo, porque desde o momento em que Jesus se encontrou com o chefe da sinagoga, e ela disse: a minha filha morreu agora mesmo, até o momento que Jesus fala com a menina, então uma outra mulher teve contato com ele, a mulher enferma do fluxo de sangue. Mas enquanto aquelas pessoas riam-se dele, aconteceu o que eles não esperavam. Quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Vejam só o que aconteceu. O poder de Jesus se faz notório na vida da mulher que tinha o fluxo de sangue, mas se faz também notório na filha do chefe da sinagoga, quando ele diz que minha filha morreu, e ele sabia que tinha morrido, porque ele, afinal de contas, era o chefe da sinagoga. Ele tinha autoridade para poder tratar de pessoas enfermas. Mas agora, naquele momento, ele disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. Jesus sabia o que havia acontecido. E para ele, ninguém está morto. Ele pode ressuscitar. Para ele, as pessoas podem estar enfermas de uma doença que seja incurável, mas ele pode curar. Quando ele chegou, enquanto as pessoas se riam dele, ele chegou, o povo, quando foi colocado todo para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Jesus não usou nenhuma palavra com ela. Enquanto que na mulher que tinha um fluxo de sangue, Jesus disse: coragem, a sua fé salvou você. E ela ficou sã depois que Jesus falou isso. Mas agora, depois de falar aquelas coisas, e a menina estar ali como morta, e morta mesmo, as pessoas se riam dele porque isso é que era fato. A menina tinha morrido. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora,
Jesus não queria auditório. Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra. E quando as pessoas tinham que saber da história, tinham que procurar, sabe quem? O chefe da sinagoga, onde tantas vezes na sinagoga Jesus foi perseguido. Era o chefe daquela sinagoga que teria que falar de Jesus. Veja só a ironia da vida. Jesus não está querendo provocar conflitos nem ironia, mas isso daí é o que acontece. Aquilo que você acha impossível, pode ser possível, basta crer em Jesus, confie em Jesus, entregue os seus problemas nas mãos de Jesus, e seja qual ele for. Tenha calma, o hino nos disse, tenha calma. As pessoas que me viram tremer muitas vezes disseram para mim assim, tenha calma. Eu só tenho calma, eu somente tremo, mas não estou nervoso. Então, tenha calma, aproxime-se de Jesus, crendo nele. E o que você tem como grande desafio da sua vida pode ter solução e terá solução em Jesus. Nós vamos orar, nosso Deus e Pai, nesse instante. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que Tu nos dás. Nesse instante em que lemos a Tua palavra e lemos, nós te pedimos, Senhor, que a Tua graça seja conosco. E aqueles que estão em aflição, seja nos lares, seja no hospital, seja onde for, encontrem paz em Jesus. Encontrem solução dos seus conflitos. Pode ser um problema financeiro, pode ser o que for. A resposta está em Tuas mãos, Senhor. Nós sabemos que a resposta está em Ti. Confiamos em Ti, dependemos de Ti. Nenhuma autoridade nesse mundo fará alguma coisa se Tu não permitires. Ninguém fará nada contra os servos do Senhor, se o Senhor estiver ali para não permitir. E se vier com provação, Ele nos dará força para suportar, e nos dará o escape para que possamos vencer. Ele nos dará a solução. Nós pedimos muito a Ti, Senhor, a nossa vida, a nossa criação, a nossa salvação pessoal, crer em Jesus como Senhor e Salvador e ser curado. Ele somente pode fazer o milagre. Ele pode levantar um morto, Ele pode levantar a sua vida. Você está com problemas financeiros, Ele pode dar solução. Você está com preocupações quanto ao amanhã, entregue os problemas nas mãos de Jesus. Creia nele e Ele tudo fará. Creia nele. E que agora, despedindo-nos desta hora, possamos levar essa palavra não somente em nosso coração, a palavra que lemos e meditamos, mas também o poder que vem de Jesus para operar nas nossas vidas. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do seu Santo Espírito permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Amém. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução.